Por onde começar? Essa é uma das perguntas que mais me fazem, e nesse vídeo eu vou responder de forma detalhada. Ao fim desse vídeo, você vai saber exatamente os próximos passos e como começar a ser um investidor ou uma investidora. O grande fato é, todo mundo sabe que precisa investir. A gente sabe que se a gente for depender na nossa velhice da nossa aposentadoria do governo, dificilmente a gente vai ter acesso. Cada vez mais tem pessoas aposentadas e cada vez menos pessoas trabalhando para manter esse grande número de aposentados. Isso acontece porque cada vez mais a gente tem menos filhos. É natural que a nossa pirâmide etária se inverta, fazendo com que a previdência social, ou seja, a aposentadoria do governo, fique cada vez mais insustentável. E mesmo que você consiga ter essa aposentadoria do governo, provavelmente o valor da aposentadoria não vai te satisfazer completamente. Boa parte das pessoas se aposentam com um salário mínimo. Você ficaria confortável recebendo um salário mínimo de aposentadoria? Você acha que você conseguiria ter um bom plano de saúde para ter acesso aos exames, laboratórios e hospitais na hora que você mais vai precisar na sua vida? Você acha que você teria uma renda confortável para fazer as viagens que você deseja, justamente na época que você vai ter mais tempo na sua vida? Ou até mesmo que você vai conseguir custear um padrão de vida confortável para você receber os seus netos e seus filhos já criados, se for essa a sua vontade? Além da aposentadoria, pensando hoje, você vai depender e sua família vai depender exclusivamente da fonte de renda do seu trabalho? E se você perde o emprego? E se você fica doente, não consegue trabalhar? E se você vem a faltar? Como que a sua família consegue ter uma forma alternativa para manter os seus cuidados básicos financeiramente falando? Outro ponto importante é cada vez mais as coisas vão ficando mais caras. Isso acontece por conta da inflação. Quer um exemplo simples? Esses dias eu fui comprar um pãozinho e estava mais de R$ 1,50 por pão. Eu lembro quando eu era uma criança, o pão custava 15, 20 centavos. E isso acontece justamente porque todos os meses a inflação vai acumulando um valor e cada vez tudo vai ficando mais caro. É só você ver o preço dos imóveis também, quanto custavam há 15 anos. Então é importante que a gente tenha fontes alternativas de renda para que a gente tenha um presente e um futuro muito mais tranquilo e seguro financeiramente falando. Até aqui, meio óbvio, todo mundo sabe desses problemas e todo mundo tem vontade de ter mais renda, renda alternativa, dinheiro sem fazer nada e outros nomes que a gente pode dar para os investimentos. O grande ponto é quando a gente começa a pensar em investir, vem uma grande barreira, que é justamente a gente decidir qual caminho seguir, ou quais caminhos seguir, né? Hoje a gente é inundado por uma série de informações e uma série de conteúdos. Tem pessoas que falam sobre ações, sobre tesouro, sobre renda fixa, sobre investir construindo, sobre comprar e vender gado. Ou seja, as opções são infinitas. Mas é importante que você encontre uma que atenda às suas necessidades. Principalmente quando a gente fala de pessoas que não são do mercado e que não têm interesse, não gostam desse mundo dos investimentos. Na minha família mesmo tem várias pessoas que não gostam de ficar fazendo conta, estudar matemática por trás dos investimentos ou ficar estudando sobre esse mercado de uma forma geral. A gente está falando de médico, de dentista, de eletricista, do padeiro, do educador físico, ou seja, são inúmeras profissões que não têm nada a ver com os investimentos. E quando encontram, por exemplo, as ações, encontram um bicho de 7 cabeças. Tanto é que eu tenho um vídeo aqui explicando por que eu acredito que 90% das pessoas deveriam ficar longe das ações. Lá eu falo que a gente tem um produto muito bom quando usado da forma correta. Porém, 90% das pessoas não entendem isso e fazem da forma incorreta. Acabam perdendo dinheiro e falam que ações são um mau negócio, quando não são. Para essas pessoas que não são do mercado e não querem entender a fundo, os melhores investimentos são os investimentos mais simples possíveis. Os complexos
provavelmente não funcionarão da forma que você espera, ou até consumirão tanto tempo seu que o custo-benefício fica ruim. Todo mundo já viu a história de um Uber que fazia day trade enquanto trabalhava. Todo mundo já ouviu falar de um dentista que, no intervalo de uma consulta ou outra, ficava estudando sobre investimentos. E aí, no fim do dia, ele ganhava tão pouco que era melhor ter atendido um paciente a mais. O resultado seria muito melhor. Ou seja, a gente tem que ter um custo-benefício interessante para que a gente foque na nossa principal fonte de renda e consiga trazer mais dinheiro para o investimento simples, que não consuma o nosso tempo. E por isso eu te apresento o método de investimento através dos consórcios imobiliários. Eu te adianto, essa não é a única forma de investir, mas é a que eu acredito que tenha o melhor custo-benefício, que não vai te tomar tempo e vai fazer com que você construa patrimônio de forma simples no longo prazo. Você vai ver que o método reúne as principais características que a gente precisa. A primeira delas, consistência. Todos os meses vai chegar um boleto para você pagar e com essa consistência você vai se manter investindo por muito tempo. Esse é um dos principais fatores. Além disso, de ter a consistência do boleto mensal, a gente está falando de um método que não te demanda energia. Você simplesmente vai pagando os boletos e conforme as cartas vão sendo contempladas, você vai tendo as opções. E as tomadas de decisões são pontuais, fazendo com que você não tenha que gastar tempo. E por fim, quando a gente fala desse método especificamente, a gente está falando de um rendimento muito acima da média, de uma renda fixa, por exemplo. Mas claro, para o método funcionar, não dá para fazer com qualquer consórcio. Isso eu deixo muito claro. Muitas pessoas chegam para mim depois de ter contratado um consórcio reclamando da ferramenta, reclamando do consórcio em si, do produto. Mas o problema não foi o consórcio, foi você que contratou o produto errado. E para que você entenda como fazer isso da forma correta, ao fim desse vídeo eu vou te deixar um aulão completo. Um vídeo um pouco mais longo, onde eu te ensino todos os detalhes sobre como investir em consórcios. Assistindo esse vídeo, você primeiro vai entender a mecânica do investimento. Ou seja, o que vai acontecendo com o seu dinheiro, o que vai acontecendo com as cotas, como que a parcela e o crédito vão sendo alterados ao longo dos meses. E aí você vai entender a lógica para que você alinhe as expectativas. Então você não vai esperar ficar milionário em 15 dias, ou em um ano, ou em 2 anos, investindo R$ 1.000 por mês. E é justamente isso que eu quero te alertar, é te mostrar o que você vai encarar, para que você não chegue daqui 3, 4 anos reclamando que o investimento não funciona, quando na verdade a sua expectativa está errada. Além disso, você vai entender os riscos. E eu já te adianto aqui, o principal risco é você não conseguir mais pagar a cota e ter que cancelar ou repassar essa cota sem estar contemplado. Outro ponto que você vai entender também, que isso é muito importante para quem está dando os primeiros passos, é que quanto mais esforço você faz, mais você investe no seu próprio futuro. A pessoa que começa investindo a primeira cota, começa entendendo os próximos passos, começa abrindo mão daquele monte de iFood que pedia e começa a pedir um pouco menos de iFood. Quando a pessoa começa a evitar gastos à toa, começa a comprar menos roupas que não usa, então a pessoa começa a focar toda a energia e recurso dela para o investimento. Então todo aquele gasto superficial e que a gente não usava, que antes era desperdiçado, passa a ter um recurso no seu futuro. Começa a ser investido para que esse dinheiro trabalhe cada vez mais e você tenha uma condição cada vez melhor. E aqui eu não estou falando de ser muquirana, de você deixar de almoçar fora, deixar de curtir um passeio. Eu estou falando que é natural. As pessoas que investem com consistência, elas ficam procurando desperdícios para maximizar o seu investimento e está cada vez melhor. Isso é um reflexo natural. Você pode ver que normalmente a pessoa que não investe, ela financeiramente é um pouco perdida. Ela acha que o salário dela é exatamente tudo que ela ganha. E ela gasta exatamente tudo que ela ganha. No final do mês não sobra nada. O mês seguinte é a mesma coisa e ela nunca está preparada para o imprevisto.
ao contrário de uma pessoa que vai se estruturando. Outro ponto importante: muita gente espera muito tempo para começar a investir, espera ter muito conhecimento, mas boa parte das pessoas começam sem saber muito mesmo. Então, os primeiros passos, essas são as pessoas mais corajosas que normalmente têm mais resultado. Você vai aprendendo no meio do caminho. Esse é o melhor jeito de começar e o mais rápido de se investir no seu futuro. Até porque cada mês que passa e você não toma uma atitude em relação à sua vida financeira, cada vez fica mais difícil de correr atrás do prejuízo. E além de assistir o vídeo, eu recomendo que você me siga na outra rede social. Eu vou deixar aqui o meu arroba aqui embaixo do vídeo, justamente porque lá diariamente eu respondo perguntas das pessoas. E pode ser que a pergunta de outra pessoa seja a sua. Inclusive, é muito provável que aconteça, porque as pessoas normalmente têm as mesmas perguntas. Então eu recomendo. E depois que você assistiu o aulão, tirou as suas dúvidas, entre em contato comigo, que a gente faz uma reunião e a gente estrutura o melhor plano para você. Inclusive, é muito comum o cliente já chegar falando: olha, Nicolas, eu acho que o mais adequado para mim são 3 cotas. A gente vai começar com essa estratégia por isso, por isso, por isso. Justamente porque a pessoa alinhou e entendeu o que está fazendo. Espero que você tenha gostado desse passo a passo e eu quero ver se você vai cumprir. Se você assistir o vídeo do aulão por conta desse vídeo, deixa nos comentários que eu vou gostar de saber. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.